Mas saiba que, da mesma forma que vocês às vezes sentem essa imposição espiritual, é normal, todos nós sentimos. É uma condição espiritual, uma imposição espiritual. Sempre tem, quando Deus tem a derramar a bênção dele, irmão, sempre tem uma resistência. A palavra bem certa é essa. Quando Jesus está indo com os discípulos lá para Gadara, para expulsar os demônios do Gadareno, tem uma tempestade. E aí o barco está quase afundando, Jesus, acordam Jesus sai ali ao vento e fala assim, para o mar e para o vento, cala-te, acalma-te. E aí tudo vira uma bonança. E aí os discípulos ficam estupefatos, porque eles falam, quem é esse que até mesmo o mar e o vento o obedecem? Mas Jesus, quando ele falava ali, ele não estava falando para o mar, nem muito menos para o vento. Ele estava falando para alguma entidade maligna que estava agindo ali de alguma forma. Então, irmão, sempre tem essa resistência. Por que estava acontecendo aquela tempestade? Por causa do propósito que eles tinham, para onde eles estavam indo, o que eles estavam indo fazer lá em Gadara, que era expulsar o demônio gadareno, que eram milhares de demônios numa só pessoa. E aí você lembra que eles entraram nos porcos, os porcos se precipitaram. Então nós vemos que sempre tem uma resistência no mundo espiritual, principalmente quando a graça do Senhor, a bênção do Senhor vai ser derramada sobre a nossa vida. Então, irmão, se você sentiu alguma resistência essa noite, hoje vai ser melhor, amém? Porque da mesma forma que tem uma resistência espiritual, nós temos um Deus que nos abençoa, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos indica o caminho, tem os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor e eles nos guardam, amém? Vamos orar então? Coloca a mão no seu coração, mesmo assentado, onde você está. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, nós oramos a Ti, ó Pai, Senhor, porque, Senhor, nós precisamos da Sua presença, precisamos, ó Pai, da Sua graça, precisamos, ó Deus, do Teu poder, ó Pai, sobre a nossa vida. Repreendemos, ó Pai, agora todo espírito de enfermidade, toda inflamação, infecção, toda dor agora, Senhor, em nome de Jesus, todo desânimo, ó Senhor, caia por terra, desapareça, que, Senhor Deus, a Sua graça, ó Pai, a Sua graça superabundante esteja sobre a vida de cada um, ó Pai, dos Seus filhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, envia os Seus anjos, se for preciso, ó Pai, mas, ó Deus, que o Seu milagre venha acontecer, ó Pai. Senhor, precisamos da Sua presença, precisamos, ó Pai, do Teu Santo Espírito, ser conosco, ó Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo aqui neste lugar, ó Santo Espírito, vem sobre nós, derrama, Pai, assim da Sua unção e da Sua graça, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia. Esse livro é um livro que o pastor Aloísio, ele, lá da videira, que eles fizeram um livro para esses 21 dias de jejum e oração. O apóstolo Argenor, eu até perguntei para ele, apóstolo, que livro que nós vamos usar esse mês, né? E aí demorou um pouquinho, aí eu mandei para ele o livro, ele gostou, falou, vamos fazer nesse então, pastor. Aí eles aderiram também, então todas as comunidades também estão fazendo, lá em Cruzeiro também começa, todas as igrejas de comunidade começam hoje também essa campanha. Então sabe que você não está sozinho, amém? Estamos juntos aí, diante da graça e do poder de Deus. Então, esse livro é um livro, o pastor Aloísio, ele fez esse livro, fizeram esse livro, são 21 dias, aí o exemplar do seu livro vai chegar, mas eu creio que mais tardar depois da manhã, eu acho que amanhã o correio ainda entrega, não tem ninguém do correio aqui, né? A gente já dava um jeito já, né? Mas olha só, são 21 dias, e são 21 dias debaixo da graça e do poder de Deus. É importante, irmão, você se esforçar ao máximo para não faltar, não perder, porque é uma campanha de oração e jejum. Nada é fácil, irmãos, mas uma coisa é certa, assim, ó, nós temos que, na nossa vida, ter essa questão conosco. Você começou, irmão, você termina. Você fez um voto a Deus, você paga esse voto, né? Para que não seja um voto de tolo, conforme a palavra nos fala. Então, se você assumir um compromisso com Deus, irmãos, custe o que custar, faça-o, cumpra. Você vai ver que a graça e o poder de Deus vão se manifestar
diante da sua obediência, diante da sua resiliência. Amém? Glória a Deus. Então hoje nós estamos no primeiro dia e muitos outros virão e vocês vão ficar bem entusiasmados com aquilo que nós vamos ter durante esses dias. Aí os irmãos podem ir acompanhando na projeção ou no seu celular. O primeiro dia nos fala sobre o tempo da aceleração. Pode ir lá no primeiro dia, Júlia, por favor. Obrigado por nos auxiliar. Aleluia. O primeiro dia é isso aí mesmo, Júlia. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então, né? Vamos acompanhar, preste bastante atenção. Recebi uma percepção do meu espírito de que o Senhor ele vai fazer em 2022 o ano da aceleração. E essa é uma palavra pouco usada dentro da igreja e parece que nos remeter às pressas e à impaciência. Entretanto, eu quero esclarecer que nós mesmos não aceleramos coisa alguma. Simplesmente nós não temos esse poder. O Senhor é quem vai acelerar a sua bênção sobre nós neste ano. Essa aceleração não será apenas no ministério, ela acontecerá até mesmo em nossa vida pessoal. Todos nós temos sonhos, alvos que nós esperamos que sejam alcançados e problemas resolvidos. Mas naturalmente parece que vai demorar anos para isso acontecer. Anos para sair da dívida, anos para pagar aquele financiamento ou se livrar de uma doença. Deus, porém, nem sempre segue a linha do tempo natural. Ele tem poder para acelerar as coisas. Eu sinto no meu espírito que este será um ano de aceleração. Você pensa que demoraria 20 anos para você se tornar diretor de uma empresa ou para fazer romper o seu negócio, mas eu creio que neste ano o Senhor vai lançá-lo lá na frente. Ele vai abrir portas diante de você que vão levá-lo muitos anos adiante. Prepare-se, a aceleração está vindo e você verá o transbordar da bênção do céu. O Senhor vai acelerar a sua promoção, o Senhor vai acelerar a sua cura, o casamento que você sonha, o ministério bem-sucedido que você tem buscado. Você nem vai conseguir explicar, mas repentinamente os seus sonhos eles virão à luz. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo, de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Amós 9, 13 e 14. Tradução diz assim, está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer o vinho. As parreiras produzirão tanta uva que o vinho vai correr à vontade como um rio. A promessa de Deus no livro de Amós tem o poder de nos deixar perplexos. É verdade que existem tempos de luta, quando precisamos remar contra a correnteza, resistir contra as resistências, mas existem também tempos de aceleração. Nós precisamos ser sensíveis e perceber o sinal de cada tempo. Existe o tempo de ser paciente, aquele tempo de espera, quando nós precisamos passar nas provas e ser fiel. Agora, no entanto, vamos entrar no momento em que Deus ele fará o trabalho rápido. Ele acelerará as coisas e elas acontecerão rapidamente. Esses são os dias da profecia de Amós. O trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido, e as parreiras produzirão uva mais depressa do que poderá fazer o vinho. Coisas na sua vida e no seu ministério que pareciam que demorariam anos para acontecer, de repente vão se encaixar. Essa palavra é para você. Talvez você esteja dizendo, eu tenho lutado há anos com o mesmo inimigo e parece que nada está acontecendo. Não vejo como algo novo pode vir a acontecer comigo. Não deixe essa atitude negativa que ela anule a sua fé. O que prende a mão de Deus, irmãos, é a dúvida, a incredulidade, os pensamentos negativos.
O Senhor age onde há uma atitude cheia de expectativa e fé. Mude a sua confissão. Ouse dizer ao Senhor hoje: Pai, faça na minha vida como está escrito na promessa de Amós. Surpreenda-me com a sua bondade, acelera a bênção em minha vida. O que o profeta está dizendo é que chegaria o tempo em que o homem estaria arando o campo, semeando a semente, mas a colheita seria tão rápida, o crescimento seria tão acelerado, que assim que ele semeasse a colheita, iria estourar imediatamente. O lavrador não iria conseguir acompanhá-lo. Naquela época, normalmente, o lavrador ele precisava esperar de 7 a 8 meses para ver a colheita. Mas Amós disse: chegará o dia em que isso acontecerá simultaneamente. Assim que você semear a semente, a colheita começará a brotar. Acredito que estamos entrando num tempo como este que Amós falou. Você está lançando a semente e o que deveria levar meses ou até anos vai acontecer rapidamente. À medida que você semear a colheita, já estará chegando. As bênçãos vão perseguir você. É um favor que você não merece. Tenho certeza que não vai ser um processo normal, não vai ser como no passado. Deus ele está acelerando as coisas. Entretanto, você precisa se apropriar dessa promessa em sua vida. Não vai acontecer automaticamente. É preciso se apropriar. Deus está se movendo para acelerar as coisas. Seu cronograma não é um cronograma natural. Se você ousar acreditar, Deus vai acelerar a sua colheita. E o seu ministério vai ganhar novas proporções. O Senhor vai acelerar o seu fruto. Procure discernir os tempos. Em 1 Crônicas 12, nós lemos que a tribo de Issacar era conhecida pela sua habilidade de discernir os tempos. Eles tinham compreensão dos tempos para saber o que Israel deveria fazer. Em diferentes momentos, Israel precisava fazer certas coisas, e essa tribo tinha compreensão dos tempos. A palavra diz assim, dos filhos de Issacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes de todos os seus irmãos sobre as suas ordens. 1 Crônicas 12, 32. Cada tribo tinha uma habilidade que se distinguia. A tribo de Benjamim, por exemplo, tinha habilidade com funda. 2 Crônicas 12, 2. Eles eram canhotos e tinham uma pontaria extraordinária. Podiam acertar um alvo, mesmo que fosse pequeno, como um fio de cabelo. Eles tinham precisão. Davi, porém, foi alguém que falhou em perceber e compreender os tempos. Diz a palavra de Deus que no tempo em que os reis deveriam ir para a guerra, Davi ficou na casa, e por causa disso caiu em adultério com Betseba. E depois se envolveu com muitos outros problemas. Tudo isso aconteceu numa época em que os reis saíram para a batalha. Nós precisamos fluir com o tempo que Deus tem conosco. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e passeava no terraço da sua casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa, 2 Samuel 11, 2. Deus criou o tempo em que vivemos. Nós estamos presos no tempo e no espaço, mas o Senhor não. Ele está fora do tempo e do espaço. Dessa forma, Ele pode soberanamente mudar os tempos de acordo com a sua vontade. Creio que Deus pode acelerar ou surpreender o tempo a nosso favor. Ele pode até mesmo reverter o tempo e nos restituir aqueles que foram roubados. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. João 2,25. É verdade
que percebemos o tempo de diferentes formas. Há momentos em que queremos que Deus acelere o tempo, mas há outros quando estamos fazendo algo que gostamos muito, então queremos que Ele pare. O tempo, porém, é lento para quem está sofrendo, todavia Deus pode mudá-lo a seu favor. O Deus da aceleração, a palavra de Deus diz inúmeras vezes que temos que ser pacientes, precisamos esperar pelo tempo de Deus, mas também precisamos discernir que estamos entrando em um novo tempo. E nesse tempo precisamos crer que nós teremos obras rápidas e um mover de aceleração. Existem tempos de aceleração na história de José. Vemos que ele teve que passar um tempo de espera. Ele teve que esperar cerca de 13 anos pelo Senhor. Numa certa manhã, porém, quando ele se levantou da cama, como fazia por anos, alguém chegou para buscá-lo, porque Faraó queria falar com ele. A espera foi longa, mas quando chegou o tempo, o Deus da aceleração o levou para a cadeia, da cadeia para a posição mais alta do reino, em poucas horas. Nós estamos entrando num tempo assim. Certa vez, o Senhor estava num casamento em Caná, na Galileia. A cerimônia havia acabado e todos estavam se alegrando numa grande festa. Contudo, bem no meio da celebração, eles ficaram sem vinho. O Senhor Jesus mandou que os servos enchessem de água as talhas, eles as encheram. Então ele disse: agora leve um pouco para o anfitrião da festa. Quando o anfitrião provou a água, que agora era vinho, ele chamou o noivo e disse: isso é incrível. Normalmente servimos o melhor vinho primeiro, depois, quando todos estão satisfeitos e um pouco embriagados e não percebem mais nada, trazemos o vinho caro. Mas você fez exatamente ao contrário, guardou o melhor vinho para o fim. Todos sabem que produzir vinho é um processo muito demorado. Desde o momento de plantar a semente até a primeira colheita, demora normalmente de 3 a 4 anos. Mas isso é apenas para se fazer um vinho mediano. Um vinho de melhor qualidade pode levar de 5 a 7 anos. Além disso, para torná-lo ainda mais valioso, ele precisa ser envelhecido por mais de 5 anos depois de todo esse tempo. Finalmente, teriam o melhor vinho, o primeiro milagre que Jesus realizou, transformando água em vinho. Foi um milagre da aceleração. O que deveria ter sido um processo de 15 anos ou mais, Deus fez em apenas um momento de tempo. Você tem labutado por anos para ver sua igreja local crescer e avançar. Mas a boa notícia é que Deus sabe como transformar água em vinho. Ele pode pegar um processo de vários anos e fazer isso em uma fração de tempo. Creio que Deus já está trabalhando nos bastidores da sua vida. Ele está separando as talhas de água. Repentinamente, o quadro vai mudar. Seus frutos vão aparecer. Você não sabe como a água se transformou em vinho. Eu também não. Mas isso não importa. Deus está prestes a fazer coisas que vão além do que podemos entender. Nunca exclua da sua história, o Deus da aceleração. Ele tem favor superabundante e portas que, quando forem abertas, impulsionarão você à frente. Um tempo atrás, o Senhor falou comigo a respeito do arco e flecha. Quando você puxa a flecha para trás, mais longe, mais rápido ela dispara. Se você apenas puxar um pouco para trás, sem pressão, sem tensão, ela não vai muito longe. Todos nós passamos por tempos nos quais parece que estamos parados ou retrocedendo. Deus permitiu que você fosse puxado para trás, porque Ele está prestes a atirá-lo mais longe do que você pode imaginar. Você é a flecha na mão do arqueiro. Quero declarar sobre a sua vida e seu ministério hoje que portas serão abertas.
Deus colocará pessoas e oportunidades em seu caminho e vão catapultá-lo para um novo nível de ministério. Se você tem sido resistido e pessoas tentaram puxá-lo para trás, não se permita ficar amargurado. Sei que é só uma questão de tempo até que você seja liberado e seja tirado mais longe do que jamais sonhou. Deus já estabeleceu para nós esse tempo de aceleração. Serão tempos em que a sua água se transformará em vinho. Você semeará a colheita simultaneamente, colherá simultaneamente. O processo de fazer vinho, irmão, é um milagre natural. É algo cheio da bênção de Deus. Todavia leva muito tempo. Quando, porém, o Senhor entra no processo, Ele pode acelerar o tempo. Os médicos dizem que vai demorar 3 meses de quimioterapia, mas creia que esse é um ano da aceleração. Deus pode acelerar o tempo. Pessoas dirão, esse tipo de lesão leva 1 ano para se recuperar. Confie em Deus para acelerar o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Não fique se perguntando como Deus fará para acelerar o tempo. Se você tem buscado uma promoção, simplesmente creia que Ele pode abrir uma porta que repentinamente lançará você na posição ao qual os outros demorariam anos para chegar. Apenas creia que o Senhor o guiará um passo de cada vez. Obedeça a tudo o que Ele lhe disser para fazer. Você será elevado a lugares mais altos. Será algo sobrenatural. Há certas coisas que simplesmente não fazem sentido para a nossa mente natural. As coisas de Deus são mesmo sobrenaturais. Apenas creia que esse tempo de aceleração está chegando. A palavra de Deus diz que houve uma seca de 3 anos em meio em Israel. O profeta Elias subiu ao Monte Carmelo, orou para que chovesse, e ele mandou que o seu servo olhasse 6 vezes na direção do mar. E na 7ª vez, o rapaz voltou dizendo que havia uma pequena nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. Elias então disse a Acabe, é melhor você entrar na sua carruagem e partir em direção a Jezreel, porque está prestes a cair uma grande tempestade. A Escritura, porém, diz que Elias saiu correndo, ultrapassou a carruagem de Acabe e chegou em Jezreel antes dele. 1 Reis 18:46. Deus deu a Elias uma habilidade sobrenatural, de maneira que ele foi capaz de correr mais rápido do que os cavalos. Um cavalo corre em média a 50 km por hora. Um maratonista consegue correr a 20 km por hora. Como que Elias poderia ultrapassar um cavalo? Evidentemente, foi algo sobrenatural. O poder de Deus veio sobre ele. Neste ano da aceleração, Deus vai acelerar você, lançá-lo muito adiante. Encha o teu coração de uma santa expectativa de fé. Existem aqueles que vão a pé, mas nós vamos correr com os que vão a cavalo. A fé é o nosso acelerador. Amém? Glória a Deus. Entenda, irmãos, o Senhor, Ele é contigo. E a graça do Senhor, ela é derramada sobre a sua vida. Creia, irmãos, Deus, Ele pode fazer grandes coisas em nosso meio. A questão é assim, não deixar a dúvida entrar no nosso coração. Não deixa a dúvida entrar. De repente o inimigo ele lança os dardos inflamados dele. Nós falamos isso no culto de ontem, mas eu quero lembrar você, porque isso é muito sério. O inimigo ele sempre tem usado os mesmos artifícios, desde os tempos antigos até os tempos de hoje. E hoje, irmãos, o inimigo por muito ele usa essa estratégia. Qual estratégia, pastor? Ele tenta fazer com que pareça que nada está acontecendo. Mas creia, irmãos, no mundo espiritual as coisas estão se movendo. No mundo espiritual as coisas estão acontecendo. Qual é o seu propósito hoje de oração? De repente é uma condição financeira, pode ser de repente que é uma condição de saúde. Você recebeu aí esse folheto,
E nesse folheto é importante que você coloque os seus alvos. E que você olhe ao Senhor: Senhor, me dá estratégias para alcançar esses alvos. Senhor, assim como diz a profecia lá de Amós, Senhor, que eu possa fazer diferente, que eu possa o momento ser diferente, que eu não fique preso ao tempo do homem, mas Senhor, Pai, que seja o tempo do Senhor. Que você, irmão, possa ter esse algo mais, esse agir de Deus sobre a sua vida, e que você venha a entender e compreender as coisas de Deus de uma forma que tudo venha a ser diferente de hoje em diante. Você recebeu também aqui, ó, tem 1, 2, 3, e aí tem ali os dizeres. Aí os dizeres dizem assim, ó: ore quebrando as forças do diabo que tem prendido as pessoas. Ore para que o Espírito Santo convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ore ministrando no coração de cada uma delas a necessidade de Deus. Ore para que Deus crie uma circunstância. Peça a Ele oportunidade para evangelizá-las. Ore visualizando a salvação de cada uma das pessoas. Eu estou por o nome de 3 pessoas aí. Creia. Deus está fazendo agir. Pastor, pode ser irmão, pode ser da família. Não queime o Espírito de Deus incomodar que você vai pôr o nome aí. Depois, no final, nós vamos fazer aqui na igreja o Cine Crente. E aí você pode convidar essa pessoa para conhecer o filme. Eu creio que o Espírito Santo de Deus, devido a esse tempo de oração, irmãos, Ele vai convencer. Às vezes a gente tenta convencer os filhos, convencer aqueles que estão próximos de nós, os amigos, irmãos, entendem, não é você quem convence. É o Espírito Santo de Deus que convence de todas as coisas. É Ele. E aí, irmãos, nós vamos interceder por essas vidas. Eu sei que de repente você aí já deve ter sido levado pelo Espírito Santo de Deus a se lembrar de alguma pessoa, ou se não de todas as pessoas. Não perca esse momento, já anota aí o nome das pessoas. Você que tem a caneta, depois pega a caneta lá no fundo. Mas, irmãos, não deixe de orar. Não deixe de pôr aqui, ó, os alvos pessoais. No final de tudo isso daqui, eu vou pegar os panfletos de vocês e eu vou estar orando, vou continuar em oração durante todo esse ano, pelos pedidos, pelos desejos, pelas ações de graça, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, por tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Então, por isso que é importante você preencher os alvos pessoais. E mesmo depois da campanha, nós vamos estar glorificando, intercedendo e orando a Deus por esses alvos pessoais, para que, se eles não se cumpriram ainda, em breve venham a se cumprir. Amém, irmãos? Glória a Deus. E uma coisa é certa, irmãos: sem o sangue de Jesus e sem o corpo de Jesus, nós não vencemos. E é por isso que nós vamos fazer durante todos esses 21 dias. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos cear na presença do Senhor. Porque aqui está o corpo de Cristo, o sangue de Jesus Cristo, que Ele é quem nos fortalece, Ele é quem perdoa os nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Júlia, você acha comigo aí para pôr para tocar? Glória a Deus. Aleluia. Entenda, irmãos, Deus está presente na sua causa. No início, às vezes, você olha a situação e fala assim: pastor, mas será que alguma coisa está acontecendo? Você viu que o profeta, ele olhou e viu o quê? Uma nuvem. Que tamanho que era a nuvem? O tamanho da mão de um homem. E ele profetizou que por muito tempo não choveria. E a hora que ele vê aquela nuvem do tamanho da mão de um homem, ele olhou quantas vezes? Foi uma? 2? Não foi 3, então? 6 vezes, na 7ª vez que ele subiu ao monte. E aí você olha assim no primeiro dia de jejum e fala assim: pastor, eu acho que não vai dar certo, não estou vendo nada acontecendo. Daniel, irmãos, ele clamava ao Senhor e ele ficou 21 dias de jejum. Por isso que é os 21 dias de jejum, foi onde foi revelado o livro de Daniel, né? E as 70 semanas de Daniel. Mas entenda, havia uma resistência espiritual ali do anjo que queria trazer a revelação para Daniel. E o anjo, quando chega para Daniel, Daniel já está exausto, 21 dias de jejum. Daniel olha para o anjo olha para Daniel e fala assim: olha, Daniel, homem
do Senhor. O Senhor já ouviu a sua oração desde o primeiro dia. Mas quando estava vindo lá o povo de Deus para cá, houve uma resistência entre a Grécia e a Pérsia, que é o principado de potestade que havia ali na Grécia e na Pérsia. E ali então o anjo ele teve que chamar ajuda para poder conseguir sair dali. E aí quando o anjo chega, eles passaram 21 dias. Daniel já tinha pedido perdão por ele, pelos pais dele, pelos avós, pedido perdão pelos bisavós, pedido perdão até pela nação de Israel, meu Deus. Falei, Deus, a palavra ali está dizendo que seriam 70 anos para se cumprir o cativeiro babilônico. E já deu um tempo e não aconteceu nada. O que estava ocorrendo? Ele orava assim. E ele pedia perdão a Deus, porque, Senhor, me mostra, me fala, age ao meu favor. Daqui a pouco, irmão, chega quem? Daqui a pouco chega o anjo da Bíblia. Daqui a pouco, irmão, ao menos, no momento que você menos esperar, vai chegar o anjo de Deus com a sua vitória, vai chegar o anjo de Deus com a sua resposta. Mas Daniel parou de orar, irmão, não parou. Foram uns 21 dias ali, ó, na presença do Senhor. Ele fala assim, que coisa boa ele colocou na sua boca. Eu sei que tem muitos irmãos que estão fazendo jejum, alguns não vão fazer o jejum, não tem problema. Mas entenda, irmãos, o jejum vai ajudar você, vai fortalecer o seu espiritual, vai enfraquecer a sua carne e fortalecer o seu espiritual. Mas hoje, nós estamos aqui debaixo da persistência, da graça e do poder de Deus. E eu fico muito feliz de não estar aqui sozinho, lendo o livro sozinho. Porque eu pedi vários livros e estão chegando aí, vai ser muito triste não ter ninguém para ler comigo. Mas nós estamos aqui diante da graça e do poder de Deus. Por vezes, irmão, o homem não vê as coisas, mas Deus ele está vendo o seu sacrifício, Deus está vendo a sua vida, Deus está vendo aquilo que o homem não vê e ele conhece a sua necessidade. Creia no agir e no mover de Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Quem vai cear hoje? Eu quero convidar para vir aqui e se servir dos elementos. Venha com alegria no seu coração, sirva-se dos elementos da ceia, se sirva da mesa do Senhor. Pastor, eu posso pegar na mesa do Senhor? Deve, você é da casa do Senhor, só que não tem intimidade, você serve da mesa do Senhor. Aleluia. Venha com a alegria do seu coração. Venha com a alegria e a certeza da bênção de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Sabe, irmãos, que diante de tudo aquilo que nós vivemos, o tempo de oração, o tempo de jejum, ele traz grandes coisas para nós. Só que nós não fazemos direto, sabe por quê? Porque é teimoso, às vezes dá uma dificuldade, a nossa alma, nosso corpo, a nossa alma grita nesses momentos. Então, irmão, se você detectar na sua casa e te bater um desespero, estiver lá no seu trabalho, você não se sentir bem, pode mandar uma mensagem para mim, que eu, assim que puder, eu vou retornar em ligação ou retorno pelo áudio mesmo, eu vou estar orando e intercedendo individualmente por você. Mas saiba que, irmãos, a batalha existe, ela é real, mas que se nós resistirmos ao diabo, ele se afastará de nós. Amém? Glória a Deus. Você está feliz por estar aqui? Estou muito feliz por estar aqui. Glória a Deus. Pode glorificar o Senhor e falar assim: amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Sabe que você é muito especial para o Senhor. Aleluia. Você é muito especial. Olha, certinho. Alguém ficou com os elementos? Amém? Certinho. Glória a Deus. Amém. Segura os elementos a meia altura. Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, separamos esses elementos, ó Deus, do uso comum. Separamos, ó Pai, Senhor Pai, nós abençoamos. Coloca, Deus, uma gota do teu sangue, ó Pai, neste cálice. Coloca, Deus, uma gota do teu sangue, ó Pai, Senhor, neste pão. Senhor, em nome de Jesus, que haja restauração, que haja transformar do Senhor, que a alegria do Senhor que venha sobre as nossas vidas. Senhor Pai, eu oro, ó Pai, te peço perdão, ó Deus, porque somos falhos.
Pecamos contra Ti, pecamos, ó Deus, contra o nosso irmão, perdão, ó Deus. Mas sabemos, ó Pai, que Jesus Cristo levou sobre si todas as nossas dores e juntamente com o Teu sangue nós somos lavados de todo o nosso pecado. Dê-nos graça, ó Pai, e te dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Participamos do corpo todos. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Participamos dele todos. Aleluia.